que realmente a gente paga no colaborador terceirizado, principalmente o porteiro, Raquel? Então, Aninha, você levantou uma bandeira importante, certo? Portaria, né? Porteiros. Tem orgânico e terceirizado, um diferencial. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Ana. Qual é a diferença do agente de portaria, do controlador de acesso, do auxiliar de portaria e do porteiro? Difícil, né? Infelizmente, o mercado ele inventa um monte de nomes com uma diferença muito pouca de um para o outro, mas as responsabilidades e as características que ele deve fazer dentro do condomínio são as mesmas. Exatamente, Ana. Na realidade, falando em números, controlador de acesso, agente de portaria, auxiliar de portaria, é basicamente o mesmo valor, o mesmo piso salarial. E o do porteiro ele é maior, sendo que as habilidades, as responsabilidades são as mesmas. Então, qual é a finalidade da Raquel e da Pro Mais A? Primeiro passo, eu busco fazer uma visita descaracterizada, humanizada, para que junto com os síndicos nós possamos ver a realidade do condomínio. Isso não tem custo, pelo contrário. Isso é acolhimento, né? Relacionamento também. Buscamos aí o quê? Primeiro passo, descobrimos qual é a finalidade que o condomínio necessita. Portaria, porteiro, auxiliar ou não. Falando em números, porteiro terceirizado e porteiro orgânico. Financeiramente, tem diferença? Tem. Porém, os encargos e os impostos são todos iguais. Sendo que o salário de portaria de terceirizado é um pouco mais baixo do que o orgânico. Lembrando que auxiliar de portaria, controlador de acesso, agente de portaria, a base salarial ainda é um pouco mais baixa, o que pode se tornar um contrato, inclusive no final, quando formos fazer o total das contas, mais baixo ainda. Mas lembrando, as responsabilidades e as atividades são as mesmas. E tem síndico que às vezes nem tem o teor dessa situação. Beleza. Financeiramente, Ana, como que ocorre? O diferencial com todo o somatório de uma portaria terceirizada gira em torno de quê? 5.800 arredondando para mais. Quando, na realidade, o condomínio, sendo responsável total pelo colaborador orgânico, isso pagando todos os direitos. Porque tem condomínio que às vezes fala assim, vamos deixar passar, mas lá na frente se acontece algum problema, ele se torna total responsável, legal, inclusive trazendo trabalhistas para ele. O que poderia ser um valor, torna-se outro. Porém, um porteiro terceirizado fica em torno de 5.800 e um porteiro orgânico fica em torno de quase 7.000. Será que a terceirizada cobra mais, Ana? Na verdade, as pessoas elas não sabem fazer esse cálculo. E por isso que eu falo tanto para vocês aproveitarem cobertura de férias, quando um porteiro está de licença médica. Todas essas atividades são importantes para poder os condôminos sentirem a diferença de um porteiro, um profissional do condomínio e um profissional treinado. Porque mesmo que você trabalhe 20 anos no mesmo setor, no mesmo produto, no mesmo negócio, você tem que se atualizar. E muitas das vezes isso é um problema para o síndico. Existem muitos síndicos, principalmente lá no nosso projeto do Chá das Síndicas, que falam assim, Ana Paula, eu quero contratar uma empresa para poder dar um treinamento, mas alguns relutam para não fazer o treinamento, relutam para não se atualizar. A gente acabou de fazer um podcast com uma empresa que tem uma modalidade de portaria autônoma que consegue ajudar ao porteiro a ficar focado no trabalho dele e ajuda nos outros setores. E aí você vê que eles relutam para poder trabalhar desta forma, exatamente porque eles têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, e aí eles fazem o que eles querem. Isso prejudica muito a gestão do síndico, porque o síndico ele quer trazer segurança para o condomínio. E esse treinamento que tem na terceirizada é um diferencial. Eu costumo dizer, Ana, que o novo assusta. Tá tudo bem.
Mas se a gente não recomeçar, não começar a caminhar, se a gente não começar a prestar atenção no que o mercado e o mundo tá agregando e pedindo pra gente. Eu digo o seguinte, além disso tudo, Ana, a gente ainda tem que se dar conta de que um porteiro terceirizado e um porteiro orgânico, se a gente for parar para fechar uma folha mensal não, anual, eu ainda vou te dizer mais. O condomínio são 14 parcelas. Raquel, por que 14 parcelas? Tem o 13º, tem o carinha que entra de férias. E terceirizada não é dessa forma. São em 12 vezes. Raquel, como assim? Exatamente. Detalhe, Ana, treinamento, reciclagem, isso tudo está incluso. Uniforme. Então, assim, a terceirizada, o diferencial da terceirizada é o quê? Vou voltar à frase que eu falei no comecinho do podcast. O pessoal tem a mania de dizer que terceirizada é fria, distante e rotativa. Como assim? Quando entro no condomínio, eu entro no condomínio com a permissão do gestor. Significa que eu vou chegar lá e vou sentar no sofá e cruzar as pernas? Claro que não, Ana. Eu vou trabalhar junto com ele. Então, assim, eu vou ter tempo para olhar o perfil, eu vou treinar o colaborador que já vai treinado, mas cada condomínio tem a sua particularidade, então a pessoa tem que estar atenta. Outro diferencial que a terceirizada, que a Pró+A proporciona, é uma supervisão, que eu costumo dizer, volante. Eu utilizo esse nome por quê? O condomínio sabe os dias e horários que o supervisor vai ao local, mas o colaborador não. Você não confia no seu colaborador, Raquel? Claro que não. Mas, opa, eu quero saber como é que ele está se comportando, o asseio e conservação, inclusive dele, para com ele, com o uniforme, porque aí a gente também começa a ver aquele ditado antigo: se eu me cuido, eu tenho condições de cuidar do outro. Então eu quero ver o uniforme dele, se ele tá asseado, se ele tá limpo, barbinha feita, bonitinho, cheirosinho, como a Ana falou. E aí sim, eu quero saber as habilidades, como é que tá o profissionalismo. Então, além de porteiro ou qualquer outra área que a Pró+A proporciona na área de terceirização de condominiais, o que ocorre? Tem a supervisão volante que vai ao local com dias e horários onde o gestor tem a ciência e com a permissão do gestor, justamente para quê? A ronda, para poder acompanhar o trabalho, para poder verificar como está a atuação e juntos podermos caminharmos juntos. Essa é a finalidade. Além do colaborador que está atuando no período ou de 6x1, ou de 5x2, ou de 12x36, fica a critério e a escolha do melhor acolhimento para o condomínio, a gente também ainda proporciona uma supervisão, o que deixa também o condomínio um pouco mais livre e hábil para, de repente, focar em alguma outra situação. Alguma obra no parquinho, a obra do telhado, enfim, né, Ana? Porque tempo é dinheiro.